Já foi. Chegou aí a notificação. Boa noite, pessoal! Boa noite, meus salgadeiros e minhas salgadeiras chegando! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas! Gente, quero saber quem assistiu a aula do nosso salgado mini aí, viu? Quem não assistiu ainda a aula da produção do salgado mini, tem na página o link com o vídeo. Vai lá, se inscreva. Só que é o seguinte, pessoal, vocês precisam se inscrever. Aí volta no e-mail de vocês, confirma lá a inscrição de vocês. Aí chega o vídeo da aula completinho do salgado mini. Quem ainda não se inscreveu, ó, corre lá para poder ver a nossa aula completa da produção. Eu falo da salsicha, falo do presunto, falo do frango, falo da massa, que com certeza vai ajudar vocês muito aí, tá bom? E tá vindo novidades por aí, tá vindo novidades. Nós estamos com muitas novidades que está vindo. Espero que vocês estejam gostando do nosso conteúdo. Gente, ó, hoje eu não consegui no Instagram, viu? Deu um probleminha no outro celular aqui. O Instagram hoje não deixou eu entrar de jeito nenhum. Só tô na página do Face. Aí o pessoal que quer ver, depois eu vou estar publicando esse vídeo no YouTube. Se quiser rever, vou estar, mais final de semana, vou estar enviando o link nos contatos de vocês, lá no e-mail de vocês, porque daí a aula fica completa lá para vocês no e-mail de vocês, viu? Fiquem atentos aí no e-mail de vocês que vai chegar a aula no dias quanto a nossa aula de produção aqui, tá bom? Tá bom, meus amores? Vamos começar então? Gente, ó, para quem não me conhece, para quem já me conhece, eu sou Gislene Cabral, salgadeira, trabalho com salgados e eu ensino pessoas a trabalharem com salgados e a lucrarem de 2 a 6 mil reais por mês trabalhando com salgados. É isso basicamente que eu faço. Eu sempre falo para vocês, trabalhar com salgados não é apenas você ir lá no YouTube, no Google, pegar uma receita e produzir seus salgados. É muito além disso. Trabalhar com salgados é você saber o ponto ideal da sua massa, é você saber o seu salgado, é equilibrar custo e produção e saber lucrar em cima disso. E é basicamente o que eu faço. Eu ensino as pessoas a lucrarem com salgados. E hoje eu vim com uma receita maravilhosa, que é a produção do nosso risoles de R$1. Ele já vem com o peso ideal, com a forminha ideal, com a quantidade de carne ideal que você vai fazer, vai conseguir equilibrar a massa e vai conseguir equilibrar o recheio e vai então lucrar em cima disso. Ó, eu vou colocar os ingredientes na panela para ferver. Por que eu não vou usar minha misturela? Quem assistiu o vídeo aí viu a nossa misturela, né? Bati lá na misturela para vocês verem o que vocês precisam. Eu vou fazer na panela porque eu sei que muita gente não tem a misturela. Vai ser em menos quantidade, vai ser muito mais fácil então você aprender a mexer. O que nós vamos precisar? Nós vamos precisar de 2 litros de água, tá aqui. Nisso eu já vou colocar aqui, ligar o fogão
para ir então fervendo, tá bom? Num copo americano, vocês vão medir 2 dedos de óleo. Menor quantidade aqui de óleo, por quê? Porque nós vamos também equilibrar com 2 colheres de margarina. 2 dedos de óleo aqui num copo americano com 2 colheres de sopa de margarina, tá? Uma colher de arisco da sua preferência. Se quiser utilizar o sal também não tem problema, fica a seu critério. Uma colher de arisco, 2 tabletes de caldo quinor. Eu gosto de caldo quinor de galinha, tá bom? Vai da preferência de vocês. Se vocês querem colocar o de carne, se vocês querem colocar o de frango, de bacon, eu gosto particularmente do caldo quinor de galinha, que ele dá outro sabor na massa, tá bom? Vamos colocar nosso óleo. E vamos, gente, deixar ferver. Enquanto vai fervendo ali, eu vou falando para vocês o porquê que vocês precisam fazer uma coisa ou outra para poder equilibrar. Primeiro passo, vai cozinhar na sua casa, não tem misturela. Gislene, não tem misturela. Preciso fazer manualmente. Primeira dica para vocês: sempre utilize uma panela grande, porque a panela grande você vai ter mais agilidade para poder movimentar, mexer aqui a sua massa. Ah, tá, esqueci de falar. E para 2 litros de água nós vamos utilizar o que? Basicamente aqui tem 1,9 kg de trigo. Eu nunca coloco 2 litros de água para 2 kg de trigo. Nunca. Por que, Gislene, você não coloca? Porque, gente, a sua farinha vai depender. Vai depender se ela tá uma farinha mais grossa, se ela tá uma farinha mais fina. Vai depender da safra do seu trigo, vai depender da qualidade do seu trigo. E aí você vai o que? Acrescentando aos poucos. Vai colocando aos poucos, porque quando você coloca aos poucos, você consegue então ver a textura da sua massa. A sua massa é muito mais fácil você consertar ela mais mole do que ela mais dura, entendeu? Porque daí mais dura você tem que preocupar com o óleo, com a margarina, você tem que preocupar se você vai colocar mais ou não. Então vai colocando o trigo a menos para ele ir cozinhando, vai mexendo, e aí você vai acrescentando então da maneira que houver necessidade aí na sua massa. Então, primeira dica, panela grande, tá bom? Se você vai fazer o seu fogão da sua casa, fogão que não é industrial, você pega uma panela maior, não tão maior que aquela sua boca maior, e faça em menor quantidade. Faça de 1 litro para você, 1,5 litros, para você não perder medida da sua produção aqui. Outra coisa, na hora que você for produzir seu salgado, cozimento da sua massa, sem ventilador, sem vento, porque isso tudo interfere no cozimento da sua massa. Se você perder o ponto da sua massa aqui, na hora que você está cozinhando ela, provavelmente, se ela ficar muito mole, qual que é a tendência que a gente faz? Porque eu já cansei de fazer isso quando eu não sabia. Eu, Gislene, pegava trigo aqui e começava a jogar em cima da mesa e jogar em cima da minha massa. E é um erro, gente, um erro muito grande quando você faz isso. Porque o trigo para salgado, cozido, para massa cozida, ela precisa literalmente estar cozida. Se a sua massa não tiver cozida aqui,
o que que vai acontecer? Ela vai começar a amolecer na hora da sua produção, não vai passar no seu cilindro, você vai ter que jogar o trigo na massa para poder aproveitar a sua massa, e o seu salgado vai encharcar, vai amolecer. Tem salgado, gente, que acontece, sabe o que? Quando você joga ele para fritar, ele chega a derreter ali, de tão mole que a massa ficou, porque ela não cozinhou. Se ela não cozinhou, na hora que você está aqui, ó, fazendo ela, se ela não cozinhou, eu prefiro descartar aquela massa e fazer outra massa, porque aí o que entra aquela história, eu tento aproveitar minha massa, e minha massa desandada eu vou até conseguir produzir, como eu já produzi, mas na hora que eu fritar eu corro o risco de perder meu salgado lá na fritura, eu corro o risco de entregar um salgado todo encharcado com o cliente meu, um salgado escuro, um salgado que não fica sequinho porque sua massa tá mole demais e você colocou trigo que não foi cozido ali na sua massa para ela dar o ponto. Ela vai ficar uma massa mole, trigo não cozido, ela vai desandar, vai começar a amolecer e você perde então o ponto da sua massa. Então, comprometa-se aqui, ó, nesse momento aqui. Vai cozinhar, faça em menor quantidade. Você fazendo em menor quantidade é muito mais garantido que você produzindo em menor quantidade, você vai acertar o ponto da sua massa. Aí sim, você vai aumentando aos poucos, porque é normal. É muito normal a gente perder massa. Eu perdi já horrores de massa. Perdi muito salgado, porque eu não sabia como dar o ponto exato da minha massa. Não sabia que o trigo influenciava também. Normalmente a gente sempre acha que é de medida para medida, vai acrescendo, e o trigo há um problema muito sério. Outra coisa também, ó, eu trouxe para vocês verem, quem já assistiu o vídeo de salgados mini, está lá mostrando. Esse daqui, ó, é o kit de formas que eu utilizo para produção dos meus risoles. Tanto o risoles mini, quanto o risoles maior, que é meu risole salgado de R$1, quanto se você tiver encomenda de salgados maiores, for vender maior, também você pode utilizar essas forminhas. Gislaine, onde eu encontro essas forminhas? Normalmente essas forminhas aqui você encontra casa de embalagem, atacadão, naquelas casas onde vende utensílios domésticos, panela, tapuér, vasilhas de plástico, utilidades, né? Casas de utilidades. Você sempre vai encontrar um kitzinho desse daqui. Na cidade de vocês, se não tiver, eu aconselho o seguinte: entra no Mercado Livre, é baratinho pelo Mercado Livre, peça, porque isso daqui vai servir horrores para a produção dos salgados de vocês e vai ajudar muito. Aí o que nós vamos de segunda, terceira? Nós vamos então utilizar essas duas forminhas aqui, ó, de baixo para cima, a segunda e a terceira. Uma forminha, que é a maior, a gente corta a massa. A outra forminha, que é menor, a gente fecha a massa. É super prático. E aqui, essa forminha de baixo para cima, ele é o salgado de R$1. Não tem erro, não tem erro para o seu risoles de carne, risoles de frango ou presunto e queijo. Não tem erro, o tamanho é padronizado, é exato, tá bom? Ó, fervendo. Agora eu falo para vocês da carne, tá bom? Tá fervendo?
Tá derretendo ainda aqui o caldo quinor. Só um pouquinho, tá? Deixa eu pegar um pano aqui, meninas. Fica mais fácil pra mim segurar. Fervendo, vamos o quê? Acrescentar nosso trigo. Ó. Deixei, eu tinha falado 1,9 kg, tá vendo? Deixei um pouco. Vamos ver como que vai ficar o cozimento da nossa massa aqui, ó. E aqui é isso mesmo. Mexer na sua mão. Ó, vai girando a sua massa para ela cozinhar sempre de baixo para cima, aos lados, às laterais, ó. Aqui você vai cozinhando a sua massa. Ela vai soltando e você vai cozinhar ela. E é nessa hora aqui que você não pode ter vento nenhum para cozinhar a sua massa. Se você tiver vento aqui, vai interferir no cozimento. Vou baixar o fogo para mostrar para vocês, ó. Tira um pedacinho da sua massa, ó, e faz isso daqui na sua mão, para você ver. Ela vai esfriando e você vai ver a textura como é que ela tá, ó. Perceba, ó, ela tá cozida, não tá uma massa dura. Tá uma massa macia, não tá grudando na mão, tá vendo? Não tá grudando na sua mão. E você já viu que o ponto dela, ó, tá normal. Basicamente, eu utilizei 1,7 kg de trigo, 1,650 kg, que foi necessário aqui para mim dar o ponto da minha massa. Agora aqui, o que vocês vão fazer? Aqui, gente, não tem jeito, é você jogar a massa aqui em cima, corta ela em pedaços, ela vai começar então a dar uma esfriadinha e você vai sovar a sua massa. Quanto mais quente você sovar a sua massa, melhor ela vai ficar o ponto, entendeu? Melhor vai ficar o ponto. Se você não tem uma misturela ainda para fazer esse processo, é manual, é na mão, não tem jeito. Ó, aqui você pode fazer isso. Tá vendo? Dá uma abertinha nela aqui, para ela ir esfriando, para ficar melhor para você manusear ela. E não tem outra escolha a não ser sovar ela aqui na mão. Quanto mais você sova a sua massa, mais ela vai ficar uma massa lisa. Por mais que você tenha o cilindro, você tem que fazer esse processo aqui, porque na misturela, quem assistiu o vídeo percebeu que ela já sai toda batida, toda lisinha, toda sovada. E é isso que ela faz mesmo. Cris, pega uma vasilha para mim colocar dentro.
E aqui, sovou, vai colocando do lado e vai sovando suas outras massas. Preocupa não, eu tenho hábito de quando eu fazia massa na mão, sempre tive hábito de ficar batendo a mão assim, porque é quente, viu? Quem faz massa aí, ó, vai colocando aqui dentro, ó, e tampa. Por que, Gislene, eu preciso tampar? Para não perder a temperatura da sua massa. Quanto mais quente ela for, tiver, melhor vai seu cilindro ou aí no seu rolo. Quanto mais quente a sua massa tiver, se você estiver abrindo no rolo, melhor vai ser. Então, para não perder a temperatura, coloque uma Tupperware e fecha. Ó. Outra coisa, dica para vocês. Gislene, eu posso fazer coxinha com essa massa? Pode. Pode fazer coxinha. Posso fazer salsicha? Pode também. Posso fazer presunto e queijo? Com certeza pode. Gislene, essa massa serve para o mini? Serve. A única coisa que vai diferenciar é o tamanho que você vai produzir e a quantidade de recheio que você vai pôr. A massa é a mesma, tá bom? A massa é a mesma. Só que se estiver fazendo em casa, siga a dica, faça menor quantidade. Vamos fazer barulho. Vamos então pegar o nosso cilindro. Vou fazer assim do lado para vocês verem. Senão vocês não vão ver. A gente liga. Pega a maior e com uma maior você vai, ó, cortar a sua massa. Aqui, ó. Vai cortar. Gente, tá grosso, não gostei. Deixa eu afinar aqui. É isso mesmo. Quando você faz aqui ao vivo é desse jeito. Tá grosso, você tem que afinar. Só que cuidado, não afine demais, porque se você afinar demais, você vai ter que colocar mais recheio para ficar gordinho. Se você afinar, engrossar muito, aí vai ficar um salgado pesado. Modera aí na grossura para ficar um salgado melhor.
Dica: sempre o mais seca possível. Por que, Gislene, carne mais seca? Porque quanto mais óleo ela tiver, na hora que for refogar sua carne, não utilize óleo. Refogue ela somente com o calor, abafamento ali da tampa da sua panela. Não coloque óleo em hipótese alguma. O óleo, a tendência dele é abrir os seus risoles aqui. Colocamos aqui em cima da forminha, o que você vai fazer? Vai dar uma curvadinha nele aqui, ó. Quantidade, Gislene, de carne. Você vai utilizar uma colher de sopa cheia. Colocou, ó, fechou. Esse, tá vendo? Risoles de carne, R$1. Padronizado. Tá vendo? Ó, curvou, colocou, fechou. Já sai do tamanho exato, sem prejuízo, com controle de massa e recheio. Não vai ficar um risoles murcho, vai ficar um risoles bem, ó, se preocupe o seguinte, vai pegar cheiro verde aqui no redor, coloca o dedinho assim, ó, só para não deixar pegar carne e cheiro verde aqui nas bordas, para não correr o risco de você abrir os seus risoles, ó. Fechou? Ó, arruma. Fechou. Aí você vai pegar sua outra massa aqui, vai misturar com essa, ó, e vai abrir aqui. Mesmo processo. Quanto mais quente tiver... Ó, outro detalhe para vocês, viu? Se a sua massa tiver quente aqui, a tendência dela passar no cilindro é ela sair mais fina. Da maneira que ela vai esfriando, ela vai sair mais grossa, viu? É normal. Mesmo processo, dá uma curvada, uma colher de carne, arrumou na bordinha, fechou. Vai ficar tudo padronizado, seus risoles. Você não vai perder em recheio, não vai perder em massa e o seu cliente vai sair satisfeito. Gislene, posso fazer pastel de forno com essa forminha? Eu vou falar a verdade, eu, Gislene, nunca fiz com a massa do assado para essa forminha. Eu só trabalho com essa forminha para salgados fritos. Para o assado, eu não sei se vai dar certo, entendeu? Vou até fazer um teste para ver se vai dar certo, para poder falar para vocês se vai dar certo ou não. Manualmente ali. E a vida inteira eu fiz com ele. Depois, com o passar do tempo, aí que eu fui aprimorando, investindo em maquinários
em abrir no rolo? Dá também. Só que o rolo, ele dá mais trabalho, porque eu já abri no rolo horrores de vezes. Abri no rolo de macarrão, aquele rolo que abre massa, macarrão. Cansei de abrir. Quando eu não tinha dinheiro para comprar um cilindrinho, eu abria naquele rolo. Meu Deus do céu, vocês não imaginam o calor que eu tô aqui. Ó. A sua massa não tem desperdício. Sua massa não ficou oleosa. Não ficou uma massa mole. Você passa normalmente no cilindro, fecha normalmente aqui e ela não vai te dar problema na hora de você fritar seu salgado, armazenar seu salgado. Vai ficar super bonito os seus risoles aí. Muita gente vem me perguntando: Islene, que risoles que é esse? É esse famoso risoles aqui da lanchonete Mão na Massa, salgados de R$1, da Vila Cardoso, aqui de Rondonópolis, Mato Grosso. Esse é o nosso famoso risoles. Você pode estar fazendo ele também com presunto e queijo, tá? A diferença de um para o outro, você pode diferenciar ele com palitinho, ou colocar em bandejas diferentes. Ele coloca de um lado o risole de carne, do outro lado o presunto e queijo. Vai dar super legal também. O grande eu vou dividir aqui para nós. Fica mais fácil a gente passar. E é rapidinho, tá, gente? Você monta aí 80, 100 risoles quando a sua massa ela tá no ponto ali, deu ponto exato. Quando você tem praticidade, tem as forminhas que te ajudam aqui, ó, na agilidade do seu risoles. É rapidão, você monta aí 80, 100, rápido. Isso daqui facilita demais a vida de vocês não têm ideia. E assim, você tem que trabalhar com equipamentos que realmente funcionam para salgados. E para salgados de baixo custo, algo que agilize o processo. Não equipamentos que vai te atrasar seu processo. E você vai aprender quais os melhores equipamentos. Curvou, colocou, ajeitou, fechou. Ó. É muito prático. Você vai pegando uma praticidade tão grande na hora da sua produção que você não perde tempo. Agiliza aí o seu trabalho.
E aqui você não perde massa. Se a sua massa deu ponto certinho, ponto legal aqui, você não perde massa nenhuma. Nenhuma. E por ela ser uma massa que ela dá para todos os tipos de salgados, se acabou sua carne, você pode fazer uma coxinha. Acabou seu frango, você pode fazer um presunto e queijo. Pode fazer uma salsicha. Pode fazer qualquer outro salgado com a massa. Porque ela é para todos os tipos de salgados fritos. Econômica, não vai leite. Eu não sei se eu já falei para vocês o porquê que eu, Gislene, não gosto de trabalhar com leite. Eu não gosto de trabalhar com leite. Salgados de R$1. Já é um salgado de baixo custo. Então você aprimora a sua massa e lucra em cima dela. 2, se o seu leite não for pasteurizado, o seu leite, você não tem como medir o nível de gordura que ele tem. Esse leite que você pega aí do sítio, que não é pasteurizado, que tirou lá da vaca, você já compra ele. Então, por você não saber o nível de gordura que ele tem, o seu salgado ele pode ser mais gorduroso, tá? E aí você perde o ponto aqui da sua massa, porque você não tem como medir. 3, se você não tiver um fornecedor que é honesto com você em questão de data de validade, entendeu? Se o seu leite ele estiver próximo a vencer, você perde todinha a sua massa aqui na hora que você vai cozinhar ela, porque ele falha. E aí eu já tive horrores de prejuízo com salgados feito com leite. Perdi uma vez mais de 600 risoles. E foi quando a gente foi correndo atrás e aprimorou a nossa massa. E equilibramos ela no lucro e na qualidade dela. Vai ficar uma massa espetacular se vocês usarem ela aí, viu? Estamos quase terminando a nossa massa. Rapidinho nós fizemos o nosso risório. Quase, meninas e meninos. Quase. Aí percebe, ela vai ficando mais fina, mais fria, ela vai ficando mais grossa aqui, viu? Aí, se demorar mais tempo, você afina de novo ali no seu cilindro. Dá uma afinadinha, para não fizer uns olhos muito grosso, pesado.
Pronto. Pronto. Agora, Zislene, o que nós vamos fazer? Ó, terminamos nossos risoles, estão vendo? Próximo passo agora é empanar, tá? E guardar ele ali no nosso freezer, na nossa geladeira. Qual que é o procedimento correto? Não utilize ovo, não utilize leite para você empanar seu salgado. Utilize água. Água e uma boa farinha de rosca. Eu sempre falo da farinha de rosca. Farinha de rosca, você tem que saber se o seu fornecedor, na hora que você for lá comprando na padaria, já pergunta: o senhor tritura junto com pão bolacha, rosquinha doce, porque o meu salgado não pode ter esse tipo de ingredientes. Gente, o açúcar, ele encharca seu salgado. Ele deixa aquele salgado preto a hora que você vai fritar ele. Esse é um problema muito sério da farinha de rosca. Então pesquisa em uma boa farinha de rosca, tá? Segundo passo, já falei antes, vou tornar a falar, forre a Tupperware de vocês. Por que, Zislene, eu devo forrar minha Tupperware? Porque você acabou de produzir uma massa quente, ela está quente ainda, você vai colocar sem forro aqui dentro, vai levar para o seu freezer, para a sua geladeira, ela vai dar um choque térmico e vai começar a suar. Vai umedecer sua massa, vai molhar sua farinha de rosca, vai melar seu salgado. Então, quando você faz isso daqui, ó, forra ela, empana seu salgado e leva ele para o freezer, ele vai gelar ali, mas não vai umedecer porque o pano tá com a proteção, o próprio pano vai absorver, então não vai acontecer de seu salgado ficar melado, tá bom? Então, e aí o que a gente faz? Água, tá? Passa na água. Detalhe, quando você for empanar seu risoles, não deixe ele muito tempo na água, porque ele pode abrir aqui e você perder o seu risoles. Detalhe, quando você for colocar seu salgado aqui, organize ele de maneira um do lado do outro, para não ficar bordinhas para cima, por causa do peso, ele racha seu salgado. Então, tente organizar assim um sobre o outro bonitinho, tá? Não vai estragar risoles de vocês, não. Não, depois eu vou brigar com vocês. Porque vai falar assim, Zislene não me falou. Eu falei sim. Aí, ó. Bati, abriu, ó. O que você pode fazer? Você pode ajeitar ele aqui com a sua mão, bonitinho, ó. Tá vendo? Perfeitinho. Não vai perder seus risoles. E aqui você vai ajeitando ele na sua Tupperware. Outra coisa, quando vocês forem produziu agora, já tem risoles ali dentro, Zislene, eu preciso ficar marcando data. Você vai fazer o seguinte, ó, não é salgado congelado, é salgado resfriado, você vai organizar pelas suas Tupperware. As salgadas que você fez hoje, novo, você vai colocar ela lá embaixo do seu freezer e vai subindo as outras. Dessa maneira, você sabe que o seu salgado mais velho está ali por cima, com 2 dias, 2 dias de produção. Os seus salgados novos estão lá embaixo,
para você nunca entregar um salgado antigo para o seu cliente. Salgado resfriado, ele fica de 2 a 3 dias na geladeira ou no freezer. Salgado congelado, ele fica até 3 meses com um processo de congelamento correto, tá? Não é congelar de qualquer jeito não, porque senão você vai perder salgado aí. E aqui nós vamos então finalizando nossos risoles. Ó, essa água na mão. Quero que vocês vejam. Dessa maneira. Dá pra ver, gente? Um sobre o outro certinho, bonitinho. O que você faz? Cobre aqui agora, ó. Cobre e vem com sua tampa. Tampou bonitinho. Freezer, geladeira. Tá? Freezer, geladeira, pega os mais novos, mais velhos, joga pra cima, coloca esse lá embaixo, sua última Tupperware. Quando você coloca lá embaixo, você tem controle de quais são seus salgados mais novos, quais são seus salgados que você fez ontem, anteontem. E aí você não perde a qualidade do seu salgado. Dúvidas, meninas e meninos, deixem nos comentários que eu vou estar respondendo. Quinta-feira, Gislene responde. Vou responder as dúvidas de vocês, vou estar falando os principais problemas da massa do seu salgado cozida e da massa do seu salgado assado, dos dois tipos de massa. Quais são os problemas mais comuns? O que dá para você então se organizar para resolver? E vou estar então respondendo as dúvidas de vocês. Quem não se inscreveu ainda para assistir o vídeo dos salgados minis, lá tem dicas muito legais do presunto, da mussarela, tem dicas do frango, dicas de qualidade. Corra lá, se inscreva no link, receba lá no e-mail, confirme e assista a nossa aula. Gente, ó, beijão para vocês, até quinta-feira. Produzam salgados de vocês, mandem as fotos para mim publicar as fotos de vocês, que eu fico maravilhada quando eu vejo que vocês realmente estão produzindo, realmente estão lucrando com salgados. Fiquem com Deus, espero ter ajudado. Até quinta-feira!